Tema da palavra nessa noite, crescendo para baixo. Tema da mensagem, crescendo para baixo. O texto que acabamos de ler é mais uma das muitas parábolas ensinadas por Jesus. Nós vemos ali nos evangelhos que Jesus usa muito esse recurso para nos ensinar verdades sobre Deus, sobre vida com Deus, sobre as lutas dessa vida e tudo aquilo que diz respeito a relacionamento com o nosso Senhor, o reino de Deus. E cada parábola, ela ensina alguma coisa. Quando a gente lê, por exemplo, a parábola em Mateus 25 sobre as 10 virgens, nós vemos ali uma parábola sobre vigilância. Quando nós vemos, por exemplo, a parábola do bom samaritano, nós vemos ali uma parábola sobre servir ao próximo. Ou seja, cada parábola vai ensinar alguma coisa diferente para nós. E essa que nós acabamos de ler é uma parábola que nos ensina sobre a necessidade de perseverar e a necessidade de vigiarmos contra as coisas desse mundo que destroem o nosso relacionamento com Deus. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Precisamos crescer para baixo. E usar essa expressão é importante para entendermos o centro dessa mensagem. Porque eu quero que você pense junto comigo sobre uma árvore. Pense comigo a respeito de uma árvore que cresce, que se desenvolve. O que é visível aos nossos olhos chama a atenção. Você vê o tronco da árvore, você vê os galhos da árvore, as flores, as folhas, os frutos que aparecem. Só que o que vai definir se aquela árvore vai ter muita duração ou pouca duração é aquilo que foge aos nossos olhos, é aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, que é o que acontece debaixo do solo. E aí, Leda, quando nós falamos sobre isso, nós podemos perfeitamente trazer para a nossa vida com Deus, porque, Ricardo, o que faz a diferença é aquilo que o olho não vê, é aquilo que os olhos das pessoas não podem contemplar, e nós precisamos crescer, não apenas na aparência, mas precisamos também crescer onde o olho humano não é capaz de enxergar. Precisamos crescer para baixo. Quanto maiores forem as nossas raízes, mais saúde teremos, mais perseverança conseguiremos viver. É necessário cuidar das nossas raízes. E aí eu vou pedir agora para fazer algo que faz tempo que eu não faço. Na verdade eu raramente faço. Mas dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí. Esse aí tem muito meme na internet com isso, né? Dá uma olhada para essa pessoa e fala assim: cuida das suas raízes, hein? Precisamos cuidar das nossas raízes. Precisamos cuidar das nossas raízes. E aí eu quero entrar com você no primeiro ponto da mensagem dessa noite. Vamos lá? Primeiro ponto: não limite o agir de Deus em sua vida. Não limite o agir de Deus em sua vida. E aí eu quero falar com você sobre o solo rochoso. Vamos aqui na palavra do Senhor, no versículo número 20. Vamos lá? Versículo 20 vai dizer assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse solo aqui remete para nós a pessoas que se entregam em partes ao Senhor. Precisamos nos entregar por inteiro. Precisamos abrir o nosso coração e entregar a nossa vida inteira ao Senhor. E aí, Vitória, quando a gente pensa nisso, solo rochoso, como era esse solo? Quem já ouviu eu pregando esse texto ou falando em algum estudo vai se lembrar. O solo rochoso em Israel, Adeilton, era um solo que tinha uma pequena camada de terra bem fina e abaixo dela pedra, pedra e mais pedra. Era um tipo de solo que não era bom para cultivar, porque as plantações não prosperavam, não tinha espaço para crescer para baixo, como nós estamos falando aqui nessa noite. E esse tipo de solo, Jesus usa aqui uma graça para exemplificar, para representar pessoas que se entregam em partes ao Senhor.
Pessoas que entregam pequenas camadas de terra ao Senhor, o restante permanece como pedra, o restante eu não dou acesso, o restante eu faço do meu jeito. E aí, quando a gente olha sobre o que acontece com essas pessoas, o texto vai dizer para nós aqui quais são as características da vida dessa pessoa. Quais são as características? Aqui ela é superficial. A fé que ela vai desenvolver não será uma fé profunda, mas uma fé superficial. Ela vai crescer para os lados, mas não terá profundidade. Ela poderá ser arrancada com muita facilidade. Ela vai viver num conforto, ela vai viver de uma maneira confortável para que nada a incomode. Eu vou crescer na direção do que for confortável para mim. Se tudo está bem, ela busca. Se tudo está bem, ela congrega. Se tudo está bem, ela permanece. Se tudo está bem, ela está feliz com Jesus. E aí é igual o Márcio aqui, ó. O Márcio está com a camisa do fogão. O homem está feliz hoje, é só alegria. O Márcio está contente, o Leandro que está do lado dele já não está tão feliz assim. Hoje o dia foi muito bom para um e nem tão bom para o outro. E aí a gente pega esse exemplo aqui para ilustrar o seguinte: é fácil nós adorarmos ao Senhor quando o fogão ganha do Mengão. Aí até o pastor adora, até o pastor fica feliz. O pastor não torce para o Botafogo, mas tem coisas que nos alegram em comum. Só que é quando a coisa está apertada, é quando a coisa está difícil, que o nosso coração é provado na realidade. É quando a coisa está difícil que nós vemos se nos entregamos ao Senhor por inteiro ou nos entregamos apenas em partes para Ele. Não podemos desenvolver a nossa fé dessa forma. Se fazemos apenas o que fazemos só pelo fato de estarmos felizes, estamos em grande risco. Se eu faço o que faço para Deus só porque eu estou feliz, eu digo para você uma coisa: você não vai ter muita duração caminhando desse jeito. A Fernanda está aqui sentada no cantinho projetando as coisas. Se ela faz isso só porque ela está feliz hoje, isso é complicado, porque coloca ela em risco, porque no dia que ela não estiver feliz, ela não vai vir fazer o que ela está fazendo aqui agora. Mas se o que ela faz é por compromisso, ela pode estar feliz, ela pode estar passando um momento de luta, ela pode estar até mesmo triste, mas o compromisso faz valer, e eu continuo zelando por aquilo que eu faço pelo meu Senhor. Você está entendendo isso aí, amém? Precisamos ter esse entendimento. O solo rochoso nos remete a uma limitação que nós colocamos para a semente. Porque pensa comigo, a semente poderia se desenvolver muito mais. E aí, Cristina, crescer e tocar o solo de uma forma cada vez mais profunda. Só que quando nós somos como solo rochoso, nós colocamos uma limitação para a ação da semente. A semente é a mensagem do Evangelho. A semente é o agir de Deus, e nós não podemos ficar limitando o agir de Deus. Tem hora que o Senhor nos convida a irmos mais fundo no nosso relacionamento com Ele, tem hora que o Senhor vai nos confrontar a confiarmos que determinadas áreas da nossa vida sejam vividas de uma maneira espiritual, sejam vividas com fé, e aí é o grande desafio do meu coração: eu coloco uma pedra no caminho ou eu deixo essa semente continuar se desenvolvendo? Eu permito que o Senhor toque na área da minha vida mesmo que me doa, ou eu vou colocar algum impedimento ali? Amados, precisamos deixar a semente trabalhar dentro de nós, precisamos permitir que a semente desenvolva por completo. O coração como solo rochoso é o coração que se entrega apenas em partes. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele mexe com absolutamente tudo em nós. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele mexe com a maneira como nós trabalhamos, Ele mexe com a maneira como lidamos com a família, Ele mexe com a maneira como lidamos com o dinheiro, Ele mexe com a maneira como lidamos com os nossos estudos, como lidamos com as nossas emoções, com os nossos sonhos, com tudo na nossa vida. O Senhor toca em todas as áreas, e o mais lindo disso tudo é que Ele, como Criador de todas as coisas, Vanizinha, Ele sabe o que é melhor para cada área da nossa vida. Ele sabe o que é melhor para você, José. Ele sabe o que é melhor para você, Florisvaldo. O Senhor conhece,
E se Ele conhece, nós precisamos deixar Ele trabalhar do jeito que Ele quiser, porque Ele sabe muito bem, Larissa, o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você, Andréia. Por isso não limite o agir dessa semente no seu coração. Pastor, o Senhor está me incomodando. O Senhor está me incomodando a tomar uma atitude ousada. O Senhor está me incomodando a tomar um passo de fé. O Senhor está me chamando a colocar uma área da minha vida alinhada segundo a palavra, mas eu estou com medo. Eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, entrega. Pode até doer, pode até ser difícil no começo, mas no final sempre vale a pena obedecer à voz de Deus. Sempre vale a pena fazer o que Deus nos chama a fazer. O Senhor zela pela nossa vida. É triste, mas é uma realidade. Esse medo que bloqueia muitos corações revela uma coisa, revela uma realidade, que na verdade, quando nós deixamos que o nosso medo nos conduza, nós estamos vivendo o seguinte: na realidade, eu confio mais no meu jeito do que no jeito de Deus. Quando eu permito que o meu medo dê o norte na minha vida, Pedro, significa que eu não confio completamente no Senhor naquela área. E isso é muito forte para todos nós, e eu me incluo nisso também. Porque tem horas que o Senhor nos chama a dar determinados passos, e se o nosso medo nos impede de dar, isso significa uma coisa: há uma luta dentro de todos nós para confiarmos de verdade no Senhor. E eu digo de novo, isso aqui serve para mim, isso aqui serve para o Tiago, isso aqui serve para a Natane, isso aqui serve para o Adeilton, isso aqui serve para todos vocês que me ouvem nesse momento, isso serve para todos nós. Todos nós lutamos contra medos no nosso coração, todos nós. A questão é a seguinte: eu não posso deixar que o medo no meu coração se torne uma grande pedra que impeça o agir de Deus de continuar acontecendo, que me impeça de viver uma profundidade ainda maior com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não deixe o medo governar as suas ações, em nome de Jesus. Se o medo está te impedindo de dar determinados passos para viver o extraordinário de Deus na sua vida, começa hoje a orar pedindo ao Senhor: Senhor, arranca essa pedra do meu coração. Senhor, coloca coragem no meu coração. Senhor, me ajude a tomar essa atitude. Eu não quero ser governado pelo medo. Eu quero me esvaziar de mim mesmo para me encher de Deus. Portanto, a primeira coisa que eu destaco aqui nessa palavra, repito para nós nessa noite: não limite o agir de Deus na sua vida. Segundo ponto da mensagem, para irmos ainda mais profundo aqui com o Senhor nesse texto. Segunda coisa: tenha Deus como sua prioridade real. Você pode repetir comigo esse ponto? Diga assim: tenha Deus como sua prioridade real. O texto bíblico vai dizer para nós no versículo 22, vamos lá? Versículo 22 vai dizer assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O primeiro solo que nós vimos aqui, o solo rochoso, é o solo que começa com festa, mas a abertura para Deus é pequena, Gabriela. Ele começa com festa, mas na hora que a coisa começa a estreitar, ele sai fora, ele pula fora. E o texto segue agora falando sobre o solo espinhoso. E eu gosto muito dessa parte do texto, porque aqui tem uma curiosidade que nos ajuda muito a discernir isso. No período que Jesus viveu em Israel, era normal, em terras usadas para plantio, crescer ali plantas que eram verdadeiras ervas daninhas, verdadeiros impeditivos para boas plantações. Eram espinhos, eram plantas que sufocavam sementes, que atrapalhavam o crescimento de uma boa plantação. E aí imagina você o seguinte, que acontecia em muitos lugares lá em Israel. O Marcos tem um terreno e ali ele quer plantar naquele terreno, ele quer plantar trigo. Marcos vai plantar trigo no terreno dele. Só que ele olha para lá e tem muitos espinhos, muitas plantas espinhosas e está tudo alto, 2 metros de altura, tudo. Tem que limpar o terreno para poder plantar. E aí o Marcos contrata o Rogério. Ele chama o Rogério e fala: Rogério, você vai limpar o meu terreno. Eu quero saber quanto que você cobra. O Rogério vai lá e dá o preço dele. O Rogério pega a moto dele, vai lá para o terreno do Marcos. E aí quando ele chega lá, ele olha e fala assim: meu Deus, é muito trabalho.
E aí o Rogério chega, chama o Tiago, fala: Tiago, você vai me ajudar? Vamos limpar esse terreno aqui, mas faz o seguinte, cara, tem que ganhar tempo. Corta só por cima aqui, entrega a chave para o Marcos e vamos embora. E aí limpava ali o terreno na parte externa, e aí você olhava e falava assim: meu Deus, o Marcos agora vai plantar e ó, vai bombar de trigo aqui esse negócio, vai dar bom, vai ser boa a colheita, o negócio vai ser top. Só que aí o Marcos vai lá e planta o trigo dele, e aí ele começa a plantar, e aí começa a brotar ali, o negócio começa bem, mas com o tempo os espinhos começam a aparecer de novo e a plantação toda morre. Por quê? Limpou a parte de cima ali, Edmilson, mas embaixo da terra os espinhos, as raízes continuavam lá. Isso é o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola nesse momento. O solo espinhoso é um solo que está limpo, superficialmente parece que está tudo certo, mas no interior dele tem uma série de coisas que deveriam ser arrancadas que ainda estão lá. É o que Jesus fala aqui nessa parábola sobre o solo espinhoso. E o solo espinhoso vai nos revelar aqui algumas coisas sobre a nossa desordem de prioridades no coração. Quando nós não temos Deus como prioridade na nossa vida, e aí a gente até estava conversando isso hoje na escola dominical, na classe dos jovens, nós vemos que o nosso tempo ele fica muito difícil, e a gente vai vendo ali que é desafio para nós todos os dias separarmos um tempo de qualidade para oferecermos ao Senhor. Tivemos uma conversa bem bacana nesse sentido ali hoje de manhã. E quando nós observamos para essa parábola e trazemos para a nossa vida, olhamos para o texto de Malaquias que lemos aqui anteriormente, nós não podemos nos contentar em dar sobras ao Senhor, não podemos nos contentar em oferecer para o Senhor aquilo que nos resta. Nós precisamos olhar para o solo do nosso coração, limpar o solo do nosso coração para poder oferecer ao Senhor o melhor do nosso tempo, para oferecermos ao Senhor o melhor da nossa vida para Ele, nos entregarmos por completo. O Senhor precisa ser realmente a nossa prioridade. E aí quando a gente olha para o versículo 22, que nós lemos aqui, o texto vai dizer que os espinhos sufocam a semente do Evangelho. Se o Senhor não for prioridade na nossa vida, William, uma hora aquilo que é a nossa prioridade real vai sufocar a semente do Evangelho. Uma hora não vai sobrar para oferecer, uma hora não teremos o que entregar, porque as nossas prioridades elas vão engolir a nossa vida com Deus. Não vai sobrar tempo para estar em comunhão com os irmãos, não vai sobrar tempo para orar, não vai sobrar tempo para ler a palavra, não vai sobrar, e na medida que não sobra, os espinhos vão engolindo aquela semente, e aí a vida de oração acaba, a vida de leitura acaba, a vida com Deus vai se esfriando, porque Deus não ocupa um lugar de prioridade, e as demais prioridades engolem esse relacionamento. Digo de novo aqui, isso é para mim, é para você, é para todos nós aqui. Porque na nossa correria, no nosso dia a dia, precisamos semanalmente iniciar a nossa semana pensando e refletindo: Senhor, o Senhor tem que ser a minha prioridade nessa semana, o Senhor tem que ser a minha prioridade mais uma vez, o Senhor tem que continuar sendo a minha prioridade. O solo espinhoso fala sobre prioridade, ou seja, a semente é espremida pelas preocupações que são maiores. Isso mata a semente antes que ela possa se desenvolver. É interessante esse detalhe no texto. Jesus não está falando aqui que a semente brotou, cresceu, desenvolveu e depois ela morreu. A semente morre ainda no início do seu desenvolvimento. Amados, isso aqui é triste. Quantas pessoas que nós conhecemos na caminhada que se perderam antes de viver algo maravilhoso com Deus, porque a semente morreu ainda no início da caminhada, morreu ainda no início ali nos primeiros dias da vida com Deus, e a gente precisa olhar para esse texto com muito temor diante do Senhor, para que isso não aconteça conosco também. O texto ainda no versículo 22 vai dizer aqui sobre a fascinação. Olha aí o versículo 22, vamos ler de novo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É interessante que o texto vai usar aqui, Jesus vai citar a fascinação das riquezas, a fascinação dos
tesouros. O texto nos remete a prioridades que vão coroar nossa vida, as conquistas terrenas, e muitas das vezes, irmã Beth, essas coisas é o que coloca a semente sob perigo. Quando nossos sonhos maiores, as nossas prioridades maiores são coisas terrenas, são coisas apenas dessa vida, nós vamos colocando a semente numa condição complicada, perigosa, delicada. Jesus não coloca isso daqui à toa para nós. Devemos fazer uma reflexão muito sincera diante do Senhor nessa noite. Até que ponto os meus cuidados com as questões dessa vida estão me afastando da comunhão com Deus? Até que ponto as minhas preocupações com as coisas do agora, Maurício, estão sacrificando as coisas espirituais na minha vida? Até que ponto eu estou me atrapalhando de crescer na intimidade com Deus, porque eu tenho investido mais tempo naquilo que é passageiro do que naquilo que é eterno? Hoje de manhã a gente terminou a aula ali se aconselhando, né? A gente terminou ali, foi quase um gabinete, né, Alessandra? Foi uma aula / aconselhamento ali, foi bem legal. E eu trago aqui para vocês algumas coisas que nós falamos na aula hoje de manhã que pode te ajudar na sua vida com Deus. Quando nós falamos sobre oferecer sobras ao Senhor, muitas das vezes a gente cai nesse problema aqui. Pastor, eu não orei porque faltou tempo. A gente até abordou essa questão lá hoje cedo. Pastor, eu não li a Bíblia porque faltou tempo. Cheguei no final do dia, não sobrou tempo, eu não consegui ler, não consegui orar, não consegui buscar. Primeira coisa para a gente resolver esse problema: não vamos oferecer sobras, vamos oferecer o melhor que nós temos. A gente estava conversando ali, Ricão, o seguinte: eu não vou oferecer o que sobrar. Qual é o melhor momento do meu dia para dedicar ao Senhor? Qual é o melhor momento do meu dia que eu posso separar para ler a palavra, Celinha, para orar ao Senhor, nem que seja por 10, 15 minutos, mas o tempo de qualidade, o melhor que eu tenho, eu vou separar esse tempo. E aí cada um falou uma coisa, né? Rogério falou que é 3 da manhã, a Alessandra falou que é 4 da tarde, né? Foi falando aí, tem uma galera da madrugada aí na igreja, aí saiba você, tá? Brincadeira, o Rogério falou 5h30. E aí a gente foi falando, cada um. Se eu perguntar para você aqui, qual é o melhor momento do seu dia para você dedicar a devocional? Pastor, como que eu sei qual é o melhor momento do meu dia? Vamos lá. Primeira coisa, você não vai estar com sono naquele momento acabado. Ah, pastor, eu tenho sono o dia inteiro. Vai orar então, e Deus trabalha na tua vida. Mas, vamos lá. Sabe aquele momento do seu dia que você está inteirão, que você está inteirona, que você fala assim, ó, se me der um dicionário para ler, eu leio ele de capa a capa. Esse é o momento, essa é a hora. Separa esse momento. Pastor, esse momento é de manhã, esse momento é à tarde, esse momento é à noite. Cada um de nós tem um. A gente não pode ficar se medindo pela régua do outro, não. Separe esse momento para o Senhor. Pastor, olha, são 15 minutos que eu tenho, mas é o melhor momento. Faça desse momento, o melhor momento do seu dia. Separa esse tempo, pega a tua Bíblia, vai orar e vai falar com o Senhor. Primeira coisa para a gente abandonar esse problema na nossa vida é parar de oferecer o que sobra para o nosso Deus. O coração espinhoso, ele está tão incomodado, está tão acelerado com as coisas desse mundo, que acaba realmente faltando, não adianta. Quem aqui está com tempo sobrando, gente? Ninguém, misericórdia. Né? Se os dias pudessem ter 48 horas, a gente pediu um extra, fala assim, se o dia tivesse mais umas 5 horinhas aí, né? Tá puxado. Hoje, antes de começar o culto aqui, tinha um irmão aí, eu não vou entregar não, até você nem está aqui agora, eu ia dar uma brincada com ele. Tinha um irmão aí que estava falando, pastor, eu quero começar a caminhar, quero começar a fazer uma academia, mas a minha mulher não me ajuda, ela faz café bem na hora. Eu falei, cara de pau. E aí, se o dia tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia fazer minha caminhada de manhã, eu ia fazer o meu exercício, eu ia fazer alguma coisa. Ninguém está com tempo sobrando. A Gabriela está aqui se coçando, ela falou, pastor, fala para o povo não esperar sobrar tempo, não. E para a nossa vida com Deus é a mesma coisa. O coração espinhoso, a gente usa esses exemplos para descontrair, mas Jéssica, primeira coisa, pastor, eu não quero ter um coração espinhoso, o que eu faço? Defina Deus como sua prioridade. Isso daqui é a primeira coisa e é básico, para todos nós. Mas é no básico que a gente tropeça. Inclusive esse que vos fala. É uma luta para todos nós. Nós precisamos todos os dias olhar e dizer, Senhor, seja a minha prioridade.
Qual é a minha prioridade? Como que está sendo a minha vida agora? Eu vou dedicar ao Senhor. Nunca devemos nos esquecer. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, vai dizer assim: busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o quê? As demais coisas serão acrescentadas. Está lá. Você gravou aí, você nem leu. Você gravou. A gente já sabe qual é o segredo, Edmilson. A gente já sabe qual é o segredo, Romildo. Qual que é o segredo? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que a gente faz? Quando der, eu faço. Quando der, eu busco. E a gente tem que voltar para essa palavra, como eu falei na hora da ministração do louvor, quando a gente entende que o Senhor é a nossa prioridade, que Ele é a nossa fonte, tudo muda. Quando a gente aprende a buscar a provisão na oração, quando a gente aprende a buscar a irmã Shirley no mundo espiritual, as coisas destravam e a gente vê que Deus é real para fazer, Ele é poderoso para fazer, e Ele faz. Mas a gente precisa viver essa palavra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar a face do Senhor. O coração espinhoso, ele está cheio de outras prioridades. Aí a professora de letras aí, a Sabrina, vai até me corrigir: pastor, não existe prioridades, existe prioridade. Prioridade é prioridade. Pois é, mas o nosso coração é tão confuso que o nosso coração, ele coloca um monte de prioridade ao mesmo tempo e até cria uma regra nova, Rogério. Mas a gente tem que vencer isso. Senhor, seja a minha prioridade no singular, seja o Senhor o meu primeiro lugar. Pastor, o meu melhor horário é 5 horas da manhã antes de ir para o trabalho. Faça isso 5 horas da manhã. Pastor, meu melhor horário é meio-dia. Faça isso meio-dia. Mas torne o Senhor a sua prioridade no seu dia. Posso ouvir um amém? Está aí comigo? Último ponto da mensagem. Não tenha medo de permitir Deus agir. Não tenha medo de permitir Deus agir. O primeiro ponto foi muito parecido com esse, né? Não coloque limitações. Mas agora esse aqui, não tenha medo. Não tenha medo. E aí o texto vai seguir para nós aqui no versículo número 23, dizendo assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. O texto vai terminar agora falando da boa terra. A semente é a mesma, mas os efeitos são diferentes dependendo da terra. Às vezes a gente olha para a vida de um irmãozinho, de uma irmãzinha, a gente olha e fala assim: meu Deus, esse daí, se levantar a mão para o céu, o Senhor dá até uma puxada, esse daí é especial, esse daí voa no mundo espiritual, esse aí é usado pelo Senhor. Qual que é o segredo? Meu Deus, o Icão clama, Deus move, meu Deus, o Leandro ora, Deus opera. Qual é o segredo? É o mesmo segredo que você recebe também, a semente é a mesma. A questão é o solo do coração. A questão é o quanto nós temos nos colocado diante do Senhor, realmente aberto o nosso coração para deixar essa semente trabalhar. E aí quando a gente olha para o solo bom aqui, Guilherme, a gente percebe duas coisas: atitude de obediência, e aí a gente observa o seguinte: entrega total e também prioridade máxima. Vamos lá, primeira coisa aqui sobre esse solo aqui, o solo bom, ele tem uma entrega total. Ao invés do solo rochoso, a boa terra, ela tem espaço para a semente crescer e trabalhar. Ao contrário do solo rochoso, a semente aqui sempre vai ter espaço, Marcos, para crescer um pouco mais e desenvolver as raízes ainda mais, crescendo para baixo. Sempre haverá uma abertura para Deus fazer mais, ainda mais. Pastor, eu tenho 10 anos no Evangelho, vai fazer mais o Senhor. Pastor, eu tenho 30, vai fazer mais, porque a semente boa terra, ela está sempre aberta para viver o novo de Deus e crescer ainda mais, para se aprofundar ainda mais. A entrega é total, não há limitações de espaço para a ação dessa semente, porque constantemente o discípulo está olhando dentro de si e falando: Senhor, o que o Senhor tem para fazer na minha vida hoje? Porque o Senhor fez no passado, o Senhor proporcionou experiências, mas o Senhor tem novas experiências para fazer também em nome de Jesus. O Senhor fez na adolescência, o Senhor fez na juventude, o Senhor fez nas outras fases da sua vida, mas não
pare de sonhar, porque Deus tem mais para fazer em nome de Jesus. O Senhor renova as experiências, o Senhor renova as obras, mas para isso, nosso coração tem que se entregar totalmente para a ação dessa semente dentro de nós. A questão não é o quanto a gente força a semente a trabalhar, mas é o quanto que a gente abre o coração para ela poder agir, porque é Deus que vai fazer. Às vezes a gente fica com pressa nos processos aí de Deus, mas a questão é abrir o coração e deixar Deus trabalhar. Pastor, eu queria que fosse mais rápido, deixa Deus continuar trabalhando. Pastor, eu estou ansioso, está demorando, deixa Deus continuar trabalhando. O que eu faço enquanto isso? Continua se quebrantando diante do Senhor. Não deixa o medo dominar o teu coração. Não deixa a angústia dominar o teu coração. Continua limpando a terra e deixando a semente trabalhar. Entrega total. Ou seja, a palavra tem acesso a todos os espaços do solo do nosso coração. Essa profundidade é vivida no nosso dia a dia, quando permitimos que Deus toque em todas as áreas da nossa vida, como Ele quiser. A segunda coisa, além da entrega total, é a prioridade máxima, prioridade verdadeira. Podemos destacar aqui, comparando com o solo espinhoso, não há nada competindo com essa semente. Na dúvida, tendo uma opção, uma escolha a tomar, uma escolha a fazer, sempre escolho a opção pela palavra do Senhor continuar desenvolvendo em mim uma vida nova do Senhor. A minha prioridade sempre vai ser fazer a vontade do meu Deus, mesmo que seja o mais difícil a fazer naquele momento, porque é prioridade buscar o reino de Deus e a sua justiça, mesmo que seja loucura para o mundo, mesmo que seja loucura para a família, mesmo que seja loucura para mim mesmo, porque o maior desafio não é o mundo achar loucura, o maior desafio não é a família achar loucura, o maior desafio é a gente achar loucura, porque às vezes a gente quer que tudo faça sentido o tempo inteiro, só que Deus gosta de fazer a coisa de uma maneira diferente, né? Deus gosta de pegar aí os nossos gostos e peraí, eu vou te levar a viver algo diferente aqui agora. O tempo você acha que tem que ser assim, né? Vem cá, vamos fazer aqui diferente. Deus é mestre em fazer esse tipo de coisa, né? A gente olha na palavra, a gente olha para a nossa vida, Deus faz assim. Tudo aquilo pode vir a competir, tudo aquilo que vem para competir com essa palavra é arrancado do nosso coração. Isso significa proporcionar para a semente um ambiente propício para ela crescer e gerar efeitos no solo do nosso coração. Eu finalizo essa palavra, amados, com uma última coisa. Toda nova atividade de busca na nossa vida deve ser vivida para estabelecer uma nova cultura de dependência de Deus. Vou traduzir essa frase aí para você. Toda nova ação na nossa vida, ela tem que ter um objetivo: estabelecer a cultura do reino no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Você, durante esse propósito aqui, está fazendo jejuns, está orando, está lendo a palavra, ouvindo ministrações, tomando algumas atitudes, assistindo a vídeos. Nós estamos aí vivendo esse propósito, mas a gente nunca pode se esquecer, Adeilton, todas essas ações têm uma finalidade, que é como Jesus nos ensinou na oração: que seja feito na terra assim como nos céus. É que venha o reino do Senhor sobre as nossas vidas, é o que o Senhor ensinou, é que a cultura do reino venha Vilma e invade a cultura da terra no nosso coração, que a cultura que nos conduz, que conduz a nossa visão, que conduz as nossas escolhas, seja a cultura dos céus, é que o Senhor nos encha de uma tal maneira que a gente caminhe pela fé. Tudo que nós fazemos, toda nova obra, ela tem um propósito, um objetivo: que a cultura do céu venha invadir a nossa terra, no ambiente onde nós vivemos e tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos cultivar o relacionamento com Deus para que todas essas coisas aconteçam na nossa vida constantemente. Por isso, amados, que possamos crescer para baixo, viver com Deus e viver para Deus. Que a nossa vida seja vivida conforme Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor nos abençoe, cultive isso diariamente, em nome de Jesus. Pastor, eu estou preocupado porque esse mês eu não consegui orar direito, eu estou preocupado porque eu não consegui fazer o propósito legal nessa última semana, eu não consegui orar ontem, eu não consegui ler a Bíblia anteontem.
pastor, não está caminhando legal. Eu digo para você, tudo começa a partir de agora na sua vida, você pode mudar isso. As coisas podem, pastor, o propósito será que está perdido? Não está. Se você abrir o teu coração hoje, Ele é fiel para fazer ainda na sua vida. Coloque o Senhor como sua prioridade, cresça para baixo, todos juntos, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé?